Bom dia, hoje é 24 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Se você é um ouvinte assíduo desse podcast, com certeza notou que esse episódio está chegando um pouquinho mais tarde do que o habitual. A equipe de operação aqui pede desculpas, já que tivemos problemas técnicos na gravação, mas não vamos mais perder tempo. Afinal de contas, você já está desatualizado nesta manhã de quarta-feira. Vamos correndo te contar o que está acontecendo no mundo. E vejam só, de maneira mais atualizada ainda. Primeira notícia é que o lucro das Big Techs dos Estados Unidos deve destoar de novo da economia normal, entre aspas, segundo analistas. Também vamos falar sobre como o BTG Pactual está estudando um empréstimo para capitalizar a Light, a operadora de energia elétrica do Rio de Janeiro. Isso segundo fontes que falaram com a Bloomberg News. E por fim, a gente vai falar sobre como a Brex, a fintech de brasileiros lá nos Estados Unidos e que tem entre os donos o bilionário mais jovem do Brasil, demitiu 20% da sua equipe. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias e não ficar desatualizado mesmo quando a apresentadora não consegue colocar este episódio no ar, você pode seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Ou você também pode seguir aqui o podcast, porque assim você fica sabendo quando que um novo episódio entra no ar. Também não esqueça de nos seguir no canal do WhatsApp. Você encontra o link aqui na descrição do podcast dentro do Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. No mais, vamos logo para as notícias. Quando eu tô séria, porque eu preciso resolver as coisas de uma maneira mais eficaz, eu fico com uma voz de comercial de margarina. Especificamente comercial de margarina. As apostas de alta do mercado de ações nos Estados Unidos, para além das Big Techs neste ano, se deparam com uma realidade já familiar. O setor continua sendo a fonte mais provável de crescimento de lucros entre as empresas de capital aberto, segundo analistas. A temporada de balanços do quarto trimestre lá dos Estados Unidos começa nessa semana, com os resultados da Netflix, da Tesla e da Intel. A expectativa de analistas é que as chamadas Magnificent Seven, que nós, ouvintes aqui do podcast, no caso eu que falo no podcast, já falamos sobre essas 7 empresas que são as maiores de tech dos Estados Unidos. Abrimos uma enquete, vocês todos acertaram, então vocês já sabem quais são as maiores empresas de tecnologia. A expectativa é que esse grupo aí seleto deve apresentar um crescimento combinado de lucros de cerca de 46%, segundo dados compilados pela Bloomberg Intelligence. Isso é um pouco mais abaixo do que o crescimento de 53% do terceiro trimestre, só que ainda supera todos os principais setores do índice S&P 500. Considerando quão importantes essas empresas são para o mercado de ações como um todo, já que elas respondem por praticamente todo o avanço de 24% do ano passado desse índice, as expectativas de lucro impulsionaram o índice S&P 500 para um recorde nessa segunda. Os otimistas contam com um resultado financeiro forte para reacender a alta do S&P 500. O índice desacelerou no início do ano após o ritmo frenético de 2023. E agora, se você não estava lembrando das Big Seven e você estava tentando colar, vou te falar aqui. Apple, Microsoft, Alphabet, que é dona da Google, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta responderam por cerca de 2/3 do ganho do ano passado. A Apple, uma das principais ações que impulsionaram a alta, após adicionar quase $1 trilhão em valor de mercado, começa 2024 com preocupações sobre as suas perspectivas de crescimento. O BTG Pactual e a Farallon Capital Management consideram injetar dinheiro novo na Light, sob condições que incluem a renovação do contrato de concessão no Rio de Janeiro em melhores condições. Isso segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. Tanto o BTG quanto a Farallon estão entre os credores da Light e consideram entrar com dívida nova, incluindo títulos conversíveis, segundo essas pessoas. As negociações estão em estágio inicial e podem não levar a um acordo. O tamanho do empréstimo também não foi definido, segundo essas fontes. O BTG, a Farallon e a Light não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Lembrando a você que a Light entrou com um pedido de recuperação judicial em maio do ano passado, depois de alertar que os reguladores deixem que a companhia cobre os clientes o suficiente para pagar suas obrigações. A empresa tem lutado contra o roubo de energia e altos índices de inadimplência entre os seus clientes. A nova dívida se somaria a uma proposta de injeção de capital de Nelson Tanure, um magnata brasileiro que se tornou o maior acionista da Light no ano passado.
Ainda há um debate entre os credores sobre o que seria considerado um preço de conversão justo, e esse também é um ponto-chave para desbloquear um acordo potencial. Enquanto os investidores em dívida correram para desfazer das notas da empresa de 120 anos, suas ações quase triplicaram em relação aos mínimos históricos, graças em parte aos investimentos do Tanuri. Se você acha que não tá fácil para quem precisou acordar bem cedo para estar gravando esse podcast, bem cedo mesmo, a Brex, a fintech avaliada em 12,3 bilhões de dólares, fundada pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi no Vale do Silício, vai cortar 20% da sua equipe, ou 282 funcionários. A empresa também vai alterar posições de executivos em mudanças para reduzir a queima de caixa. Nessa terça-feira, o cofundador e o co-CEO da Brex, Pedro Franceschi, enviou em mensagem aos funcionários dizendo que a startup passa por uma reestruturação para se tornar uma empresa de alta velocidade. Camila Moraes vai substituir Michael Tannenbaum como COO, que vai deixar a posição para ser membro do conselho da Brex. Moraes vai se reportar diretamente a Franceschi, junto do CFO Ben Gamel. A empresa ofereceu aos demitidos um pagamento equivalente a 8 semanas de indenização e 2 semanas adicionais de salário para cada ano de serviço, isenção da carência de 1 ano de participação acionária para aqueles que ainda não atingiram essa exigência e suporte para realocação profissional. As pessoas impactadas vão poder manter os seus laptops para auxiliar na transição. A fintech também vai manter a cobertura de saúde subsidiada por 6 meses, incluindo suporte à saúde mental. De acordo com Franceschi, a empresa cresceu o lucro bruto em mais de 75% em 2023. Só que, abre aspas para ele, ainda tem um longo caminho a percorrer para garantir crescimento e lucratividade de alta velocidade nos próximos anos. Ele disse ainda que essas mudanças ajudam a Brex a alcançar o objetivo de ter fluxo de caixa positivo. Em uma entrevista exclusiva à Bloomberg Linha, também conhecida a Isabella Fleischmann, nossa co-apresentadora aqui, em outubro de 2023, o Franceschi disse que a empresa estava contratando latino-americanos. O Michael Tannenbaum se destacou à época e era o foco era um foco no mercado de talentos, principalmente em engenharia, que existe no México. A Brex foi avaliada em 12,3 bilhões de dólares depois de uma rodada de financiamento em janeiro de 2022. Em outubro, o Franceschi disse que a rentabilidade estava mais perto a cada trimestre que passava, só que não quis divulgar o tamanho do prejuízo e da receita. Em 2023, a Brex suspendeu seu pedido para uma licença bancária nos Estados Unidos diante das dificuldades regulatórias para aprovação. Em vez disso, a empresa optou por seguir operando com parceiros bancários como o Barclays, o Credit Suisse e o JP Morgan. Para você que não conhece, a Brex tem uma licença equivalente a de uma corretora para o produto de banking e outra para pagamentos lá nos Estados Unidos. E esse foi o fim do nosso podcast. Eu não vou ler comentários hoje, porque estamos aqui, com pressa, querendo logo colocar as notícias no ar, porque você pare aí o seu desespero de não saber o que está acontecendo no mundo nesta quarta-feira, em termos econômicos, mas eu aviso a todos que estavam acompanhando aí a jornada que ontem eu fui pro CrossFit, tá bom? E o meu braço ele já tá do tamanho de um dinossauro. E no mais, fiquem ligados, amanhã é feriado aqui em São Paulo, mas como esse podcast aqui não é somente de São Paulo, ele é do Brasil e do mundo, vai ter episódio. É claro que vai ter episódio, assim como na sexta-feira. Então, até amanhã, pessoal. Uma boa quarta para vocês.